Karine, nós vamos abordar um pouco sobre síndromes hipertensivas na gestação. É um tema bem amplo, tá? Síndromes hipertensivas, então a gente tentou focar mais aqui na coisa que foi quem solicitou essa hipertensão, que ela é diagnosticada antes da gestação ou até mesmo antes de 20 semanas de gestação. Ou é aquela paciente que é hipertensa crônica já engravida, ou é aquela paciente que chega para a gente antes de 20 semanas com aumento dos picos pressóricos. E aí, esses picos hipertensivos, eles vão se prolongar até 12 semanas pós-parto. A gente tem também hipertensão gestacional, né, que é aquela hipertensão que ela ocorre. Mas o pessoal está ouvindo bem lá? Acho que tá, né? Tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá dando bom. Um pouquinho de ruído aqui para mim. Doutor Laudevan disse que tá bom o áudio. Aí alguém disse que estava dando ruído. Então, a gente tem hipertensão gestacional, que na verdade é aquela hipertensão sem a proteinúria, outros sinais de pré-eclâmpsia em gestantes após 20 semanas de gestação, e onde ocorre a resolução desse quadro em até 12 semanas pós-parto, né? Então, é importante a gente saber diferenciar a hipertensão crônica da hipertensão gestacional. Aê, grande, Breno. Temos a pré-eclâmpsia, né, que é a hipertensão, e aí que a gente considera hipertensão os valores de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, em duas ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo, após 20 semanas de gestação, em gestantes previamente normotensas, e proteinúria de 24 horas, acima de 300 miligramas, ou a razão da proteína creatinina urinária acima de 0,3, ou ainda proteinúria de fita, que é aquele dipstick, lautique que a gente tem aqui na urgência, acusando uma cruz. Ou lesão de órgão-alvo. Ou seja, na verdade, a pré-eclâmpsia é aquela hipertensão, né, que o paciente vai apresentar associada ou a proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Não necessariamente a gente precisa ter proteinúria associada à pré-eclâmpsia. É um conceito que normalmente alguns profissionais de saúde ainda relacionam bastante, que para ter pré-eclâmpsia a gente precisa ter proteinúria. A gente sabe que na verdade não é necessário. Um outro adendo que eu gostaria de fazer é com relação a essa aferição da pressão da paciente. Então, se a gente está no serviço de emergência, a paciente chega com um pico hipertensivo, a gente não precisa esperar 4 horas para dar esse diagnóstico. A gente pode reduzir esse tempo para cerca de 15 minutos, tá? Esses exames de proteína, a gente vai ter essa proteína de 24, a razão da proteína creatinina e a fita, e aí hoje em dia a tendência maior de uso realmente pela facilidade, tá? É a relação da proteína creatinina urinária. A gente tem a pré-eclâmpsia superposta, que é o surgimento de proteinúria ou disfunção de órgão após 20 semanas em gestante com hipertensão crônica, descontrole pressórico agudo após 20 semanas ou desenvolvimento de gravidade. O que seria essa pré-eclâmpsia superposta? A gente tem aquela paciente gestante que tem uma hipertensão crônica, né? Que a gente sabe que o conceito da hipertensão crônica, ele define antes de 20 semanas de gestação, mas aí após 20 semanas de gestação, essa paciente passa a apresentar ou lesão de órgão-alvo, que eu vou mostrar mais na frente como é que a gente identifica essa lesão, ou essa paciente ela passa a apresentar um descontrole pressórico, mesmo em uso de antihipertensivo. É aquela paciente que a gente precisa faz o método, vou falar mais na frente também, tá, para vocês entenderem sobre os antihipertensivos, mas é a paciente que a gente faz uma medicação de base de hipertensão e a gente precisa associar, ainda assim não consegue um bom controle pressórico, entendendo como bom controle pressórico desses pacientes hipertensas crônicas, aquele, pelo menos assim, a diastólica, assim, em torno de 85 milímetros de mercúrio, porque são pacientes que já estão acostumadas de certa forma, tá, com um ambiente, com uma pressão diastólica um pouco mais alta nesse sentido. A gente também não pode causar uma queda abrupta ou brusca dessa pressão, porque pode causar um hipofluxo, hipoxifetal, então a gente tem que pensar nisso também, certo?
E ou essa paciente ela não apresenta uma proteinúria, mas ela passa a apresentar uma lesão de órgão alto. Então, a gente também tem que ficar de olho nessa paciente hipertensa crônica, tá? Uma coisa que a gente também tem que ficar de olho nessas pacientes hipertensas crônicas. A gente pode pegar uma paciente, uma hipertensa crônica, que ela já apresenta, já é uma paciente nefropata. Acontece, uma paciente nefropata, hipertensa crônica e engravidou, tá? E aí, como é que a gente vai saber diferenciar essa nefropata, né, de uma lesão renal aguda, por exemplo? Para a gente poder diferenciar, para a gente poder saber, é importante que a gente faça esses exames laboratoriais, que eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Mas é importante que a gente acompanhe esses pacientes nefropatas para a gente ver se essa creatinina, se essa função renal da paciente está piorando, se a função da creatinina está dobrando. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção e aí, com o desenrolar do tema, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. A gente tem eclâmpsia, na verdade, já é a complicação dessas síndromes hipertensivas, né? Que são os quadros convulsivos em gestantes com pré-eclâmpsia na ausência de outras causas neurológicas. A gente descarta um paciente que nunca teve crise convulsiva anteriormente e passa a apresentar essas crises, e aí a gente descarta outras causas para poder definir o diagnóstico de eclâmpsia. E aí a pré-eclâmpsia é quando a proteína está negativa, né? A gente precisa avaliar os critérios para a gente poder identificar se essa paciente está apresentando lesão de órgão-alvo ou não. E como é que a gente pesquisa isso nessa paciente? A gente vai procurar as plaquetas, certo? Plaquetas abaixo de 100 mil são indicativos de lesão de órgão-alvo. Uma creatinina plasmática acima de 1,1 mg por decilitro. E naquelas pacientes hipertensas crônicas, nefropatas, se essa creatinina plasmática ela estiver dobrando com o tempo, a gente também pode identificar essa lesão de órgão-alvo. As transaminases hepáticas com aumento de pelo menos 2 vezes em relação aos valores normais. Então, se a gente pega um paciente com TGO acima de 70, a gente já considera a lesão de órgão-alvo, já é o suficiente para a gente identificar. Edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão, muitas vezes, ele é subdiagnosticado, que é aquela paciente que chega de dispneia para a gente, com queixa ou não de dor torácica, e a gente acaba associando a alteração fisiológica da gestação, né? Mas aí é importante que a gente passe a considerar as queixas da paciente e o exame físico. Então, se a gente pega uma paciente com dor torácica, dispneica ou não, sempre lembrar de fazer a ausculta nessa paciente e, se necessário for, solicitar até raio-x de tórax para a gente ver se está tendo algum derrame pleural, edema pulmonar e daí por diante, certo? E sintomas visuais ou cerebrais. Aquela paciente que fala de tontura, de cefaleia, visualiza os pontinhos brilhantes, né? A gente tem que investigar isso. Investigar, fazer a anamnese com a paciente, conversar com a paciente em busca de desorientação. Às vezes a paciente ela nem chega com uma queixa assim, tão gritando para a gente, mas é uma paciente que está começando a desorientação por edema cerebral. Então a gente precisa buscar esses sinais e sintomas, porque senão essa paciente vai passar desapercebida e vai acabar evoluindo para um quadro mais grave posteriormente. E por que a pré-eclâmpsia ela é uma condição tão preocupante, né? A pré-eclâmpsia, dentro e as síndromes hipertensivas, elas são os principais responsáveis pelas mortes maternas diretas. E são evitáveis, né? A partir do momento que a gente entende essas doenças, que a gente entende o manejo, que a gente se coloca prontamente para atender esses pacientes, né? E orientar a conduta, realizar a conduta, a gente consegue evitar essas mortes, né? Ela fica acima, inclusive, das hemorragias, das infecções e do aborto, tá? E quando ela não mata, a síndrome hipertensiva, quando ela não mata, ela pode deixar comorbidades para paciente. E quais seriam essas comorbidades? Insuficiência renal, AVC, insuficiência cardíaca, as coagulopatias elas podem se instalar, insuficiência hepática e as complicações fetais e neonatais. Quem é Marília? Marília é uma residente que está assistindo. Porque Marília está aqui na tela e a tela dela está mexendo o tempo todo. Sim. Marília, para ver o que está acontecendo com a tua tela. Não tem nada acontecendo, não. Eu não estou mexendo em nada. Aparentemente, eu não estou mexendo em nada. Tá, certo. Obrigada, Marília. Continuando. Bom, gente, e aí, para explicar, né, os fenômenos da pré-eclâmpsia, existem várias teorias. Na verdade, a pré-eclâmpsia ela acontece por descontroles multifatoriais, são alterações vasogênicas, angiogênicas, né? Eu tentei trazer para a gente aqui um pouco da base, mais básico, que a gente, entendendo isso daqui, a gente consegue
entender as alterações fisiológicas, patológicas, né? Consegue entender também algumas condutas que a gente toma lá na frente. E aí, como é que acontece isso? Durante a gestação, existem dois momentos importantes, que são as invasões trofoblásticas. A gente tem duas ondas de invasão trofoblástica. Para que essas invasões trofoblásticas elas acontecem? A mulher ela apresenta um sistema, né, arteriolar que vai ser responsável pelo suprimento placentário e fetal. E aí, a gente sabe que a demanda, né, fetal placentária, ela vai aumentar. E para que a mulher consiga suprir essa demanda, é importante que o lume, além de da artéria, ele consiga se adequar a isso também. Então, nesses dois momentos de invasão trofoblástica, é justamente para que esse lume arterial ele consiga se adequar a essa realidade. Tá? No primeiro momento, a gente tem ali em torno da sexta, 12ª semana de gestação, que é a primeira onda de invasão ela pela parte do endometrial, e a segunda, que é um pouco controversa esse tema, mas esse tempo, mas basicamente é isso, de 16 a 22 semanas, que aí já é a nível mais de miomento. Na pré-eclâmpsia, a segunda onda de invasão ela não ocorre como deveria acontecer, tá? A primeira onda ela ocorre, as células trofoblásticas elas vão invadindo o lume arterial e vão ampliando esse lume, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da resistência desse vaso. Já no segundo momento, essa invasão trofoblástica ela não acontece como deveria ou não acontece. E aí a gente vai ter todas as alterações angiogênicas, vasogênicas, né? As alterações de vasodilatação responsáveis por essa condição. Mas para a gente entender um pouco o que acontece, a gente divide em fases clínicas. A gente vai ter o estágio pré-clínico da pré-eclâmpsia, né, desses eventos, e a gente vai ter o estágio clínico. No estágio pré-clínico, a gente ainda não tem alterações suficientes para gerar sinais e sintomas dessa paciente. Então, no estágio pré-clínico, vai acontecer hipóxia, vai acontecer o estresse oxidativo e vai ter alterações ali dos fatores anti-inflamatórios, mas não são suficientes para causar ainda sinais e sintomas, ou seja, é uma doença realmente silenciosa. Né? A gente precisa de olho para a gente não perder o time. E no estágio clínico, aí a gente já vai ter a lesão endotelial, propriamente dita, tá? A gente vai ter a liberação desses fatores angiogênicos pró-inflamatórios, a gente vai ter a diminuição, né, de óxido nítrico, de prostaciquinas, que são vasodilatadores, a gente vai ter o aumento de tromboxanadores, a gente vai ter glomerulonoteliose, a gente vai partir da lesão renal, que é a partir daí que a gente vai ter a proteinúria dessa paciente, a gente vai ter congestão, a gente vai ter congestão sanguínea, que pode causar ali a distensão da cápsula de Gleason, vai ter alteração hepática, a gente vai ter aumento de permeabilidade vascular, o escape de líquido do terceiro espaço, que é a paciente que vai chegar remaciada para a gente. Então, a gente tem que perceber isso. Que existem alterações que se entrelaçam da pré-eclâmpsia com alterações fisiológicas da gestação. Né? E a gente entendendo um pouco da fisiologia, a gente percebe, a gente consegue ver até onde é uma alteração fisiológica e até onde não é. Eu coloquei esse quadro também para a gente ver visualmente, né? Entender as alterações, né, desse vasoespasmo arteriolar. Mexe com todo o sistema da gestão, mexe com toda a composição corporal, mexe na parte hemodinâmica, com aumento de resistência vascular, tem as alterações hepáticas, principalmente em TGO e TGP, bilirrubina, DHL na parte da hemólise, por isso que a gente precisa solicitar exames, eu vou falar mais para frente. As alterações renais, aumento de retenção de sódio, diminuição de fluxo plasmático, alberofiltração glomerular, o ácido úrico ele aumenta, inclusive essa questão do ácido úrico é uma questão de discussão, certo? A gente pode solicitar o ácido úrico para a gente acompanhar a lesão renal, mas lembrar que ácido úrico aumentado, isolado, não é fator orientador de conduta. A gente vai associar ao quadro clínico da paciente a outros achados laboratoriais. Nós vamos ter as alterações placentárias com a insuficiência placentária, aí vai levar a uma restrição do crescimento uterino, sofrimento fetal e óbito fetal, urinárias, hematológicas, cerebrais, né? Mais dos espasmos vasculares, edema cerebral, hipóxia e, consequentemente, a convulsão. A classificação da pré-eclâmpsia, a gente classifica ela em duas formas. A gente vai ter a pré-eclâmpsia precoce e a tardia.
A precoce é aquela que acontece em menos de 34 semanas. Essas alterações, essas repercussões, elas ocorrem antes de 34 semanas e é a que realmente nos preocupa. Tá? É a pré-eclâmpsia precoce, que a gente vai estar diante de um prematuro, né, e de uma paciente que já está com um comprometimento placentário aumentado, com alteração importante das artérias uterinas, visualizadas no exame de Doppler, por isso que a gente solicita ultrassonografia de Doppler, porque a gente precisa estar acompanhando essas alterações arteriais, restrição do crescimento intrauterino e, de certa forma, né, um pior desfecho materno e perinatal. Para que a gente tente, de certa forma, evitar, tá? Ou pelo menos postergar essas alterações, essas complicações da pré-eclâmpsia, a gente faz uma profilaxia, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas basicamente para a gente tentar, pelo menos, impedir a pré-eclâmpsia precoce, tá? E a pré-eclâmpsia tardia a gente já fica um pouco mais tranquilo, mas também não deixa de ser preocupante, que é aquela que tem início já acima de 34 semanas, está muito relacionada às síndromes metabólicas, acontece principalmente nas pacientes obesas que não tiveram nenhum outro fator de risco até então, inflamação, alteração endotelial, né? Já as repercussões uteroplacentárias já são um pouco menores e aí vai ter um melhor desfecho materno e perinatal. Aqui eu trouxe para vocês essa sequência, tá? Que mostra os fatores de risco que a gente precisa saber identificar no paciente, né? A importância da gente saber identificar esses fatores de risco para a gente poder instruir a propedêutica da profilaxia nessas pacientes, que é importante. Então, discutindo hoje em dia que, infelizmente, grande parte dos profissionais de saúde não desconhecem, né? E muitas vezes pegam pacientes nessa profilaxia e acabam interrompendo antes do momento correto. Já na primeira consulta dessa paciente, lá no PSF, lá na base de saúde, ou do seu obstetra, é importante que se faça a anamnese detalhada dessa paciente, a fim justamente da gente identificar esses fatores de risco. Porque se a paciente apresenta um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado, a gente vai fazer a profilaxia dessa paciente, tá? E quais seriam esses fatores de risco? O risco alto é aquela paciente que tem uma história precoce de pré-eclâmpsia, gestação gemelar isolada, a gente já pode começar a profilaxia, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 ou 2, doenças autoimunes como a SAF, o lúpus, idade materna avançada acima de 40 anos. E os riscos moderados, a gente vai ter história familiar de pré-eclâmpsia, primogestação, primoparidade, pacientes obesos com IMC acima de 30, característica sociodemográfica desfavorável, idade materna entre 30 e 40 anos, reestreia funcional, né, um intervalo interpartal de 10 anos, história prévia materna de bebê com baixo peso, que tem pré-idade gestacional, um homem de risco, que seria esse homem de risco, esse parceiro que em uma outra oportunidade, com uma outra parceira, engravidou dele e teve pré-eclâmpsia. Por quê? Porque hoje existe a teoria de que quando o material genético materno de alguns homens se funde com de algumas mulheres, podem existir fatores imunológicos que vão, de certa forma, contribuir para essa pré-eclâmpsia, certo? E a fertilização in vitro. Então, o que é que a gente precisa saber? Identificar esses fatores, paciente com um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado, a gente vai fazer a profilaxia. E como é feita essa profilaxia? A gente vai prescrever o AS de 100 mg para essa paciente tomar à noite, tá? Existem formulações de 100 mg e alguns pacientes também, até pelo custo, até pela facilidade, a gente pode prescrever a aspirina para melhorar infantil, 2 comprimidos, que eu acho que é de 80 a 85 mg. Né? A gente pode prescrever melhorar infantil para essa paciente, tá? Tomada à noite. E o cálcio é 1 grama ou 2 gramas por dia, tá? A gente prescreve para essa paciente. O cálcio, a gente prescreve principalmente carbonato de cálcio. A gente prescreve um comprimido 3 vezes ao dia para essa paciente, porque tem esse influxo que quando a gente prescreve o cálcio para essa paciente já foi visto, que ele vai contribuir tanto na história da pressão arterial quanto na história da prematuridade. Você queria falar comigo? Eu sou uma dúvida. Eu me dei aí das 2 critérios de risco moderado. Mas se for uma primigesta de mais de 30 anos, já seria indicado. Inclusive, eu li... socioeconômico, ou a gente pode passar para como se esse aborto não, agora porque isso tem um pouco de... Não é isso, é porque isso é um celeuma, entendeu? Ele pode se posicionar de uma forma. E também tem a calculadora, entendeu? Tem a calculadora.
que você pode colocar, e aí ele vai dizer qual o risco em 1000 dessa paciente vir a desenvolver. Então, assim, isso vai depender muito da escola que você vai adotar. Mas, assim, é um pouco de bom senso, né? Você já tirar uma E alguns estudos falam que também são bons nem só para pré-câncer, Então, para todo mundo, é um traço de 6 semanas. Deve manter, tem o dia de posição. pode fazer o progresso. E ele está acima de B. Já pode fazer, mas pode entrar na minha irmã, fazendo o posto da onde já tem a forte. Porque o risco-benefício, a gente vai, é muito maior a gente fazer isso, é pegar uma população, do que deixar de pegar essa população, essa paciente deixar de ter esse benefício com a AS, entendeu? Então, assim, eu entendo que, enquanto profissional de saúde, é melhor a gente disseminar a realização do AS, tirar o medo do AS, entendeu? Porque é uma medicação. Isso, é uma medicação segura, mas quem não conhece, a gente sabe que nós por estarmos na vivência da obstetrícia, a gente não tem esse medo. Mas, infelizmente, quando a gente pega lá no posto de saúde, um médico que não tem esse contato com a obstetrícia, tem medo de passar a medicação para a gente, né? Tem medo de passar um paracetamol, quanto mais mulher AS. Então, a gente pega a paciente que a gente, às vezes, inicia o AS e ela volta para a gente com suspensão do AS para uma próxima saúde, naquele isso não é bom tomar. É a profilaxia dele, principalmente na pré-câncer, que a gente considera viral, que é aquela Pré-câncer do médico. entendeu? Ela posterga, às vezes, o início de uma pré-câncer. Ela não vai impedir que aconteça pré-câncer, Mas ela vai postergar, então vai saber que não será mais prematuro, a paciente, então, assim, é o principal. Eu vou mandar, porque assim, o ASPRE projeto foi feito a partir de 12 semanas. Eu acho que foi a brasileira, da rede eu acho que eu tenho também agora. Eu vou procurar outras coisas Porque os estudos foram feitos, realmente observou que a absorção é melhor. Não se sabe ao certo a explicação para isso, entendeu? Mas que foi comprovado que à noite ele age melhor, mas o porquê não se sabe. Bem, a pré-eclâmpsia, e aí a gente, eu coloquei aqui as condutas para a gente se orientar com relação à pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade e com sinais de gravidade. Sem sinais de gravidade, a gente não vai pegar tanto aqui no ambiente hospitalar, mas de qualquer forma achei interessante colocar para a gente, né, que é um acompanhamento ambulatorial, essa paciente sem sinais de gravidade. A gente pode continuar acompanhando ela no consultório, ambulatorialmente, fazendo controle de PA, identificando precocemente sinais de deterioração clínica. Importante solicitar perfil hidroxêmico para essa paciente, mesmo sendo acompanhada ambulatorialmente, justamente para a gente, porque essa paciente está sem sinal de gravidade hoje, mas amanhã ela pode apresentar um sinal de gravidade. Então a gente pega hemograma, creatinina, bilirrubina, TGO semanal. O TGO é o suficiente para a gente identificar lesão hepática, não precisa do TGV, tá? Então só o TGO alterado já é suficiente. A proteína de 24 horas, ou a relação proteína e creatinina, urinária quinzenalmente, né? E aí a gente mantém a vigilância dessa paciente sobre vitalidade e crescimento fetal quinzenalmente. Com relação à solicitação de nutrição, enquanto mantém o grupo de nutrição com dor para essa paciente, não existe nada que bata na técnica que diga assim, uma ultrassom mensal, uma ultrassom quinzenal. O que vai dizer isso para você é o resultado da ultrassom prévia que você tem dessa paciente e o sinal, o sintoma, a queixa, o exame físico dela, que vai orientar com relação ao tempo, né, que a gente vai solicitar ou não. A interrupção da gestação da pré-eclâmpsia sem sinais, a gente pode tentar levar essa gestação até 37 semanas, certo? Pacientes com hipertensão gestacional crônica, 38 semanas e gestacional, 39 semanas. Via de parto desses pacientes, não é obrigatório via de parto cesariana. A gente pode sim levar para via obstétrica. Paciente com pré-eclâmpsia não quer dizer, não é sinônimo de cesariana. Então é uma coisa que a gente também sabe que tem um mito, né? Tem com relação a isso, então a gente precisa desmistificar, né? Que não é sinônimo de cesariana. E aí os sinais de gravidade da pré-eclâmpsia, né?
Eu já falei no começo, mas eu acho importante a gente frisar, né? Os sintomas de disfunção do central, são as alterações visuais, os fotomas, né? A cegueira complicada, a cegueira transitorária da paciente, os pontos luminosos, né? A cefaleia, com intensidade que não passa, com medicação, dor epigástica, enquadramento superior direito, pode justamente sugerir essa congestão hepática, distensão da cápsula de Gris, elevação da pressão arterial acima de 160 por 110, a plaquetopenia, né, as alterações renais e o edema do pulmão, que é bom a gente fazer também, a gente, na verdade, pesquisar, né, começar a valorizar mais a assistência desse paciente com relação ao edema do pulmão, para que esse quadro não evolua para as principais complicações, que são a síndrome e a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é sinal de internamento hospitalar, tá? Se a gente atende um paciente com sinal de gravidade, a gente vai internar. A dieta não homossódica, não existe consenso que fale que a dieta tem que ser hipossódica. A gente pode colocar a dieta não homossódica para ficar de limite. Solicito com aquele exame de espectrotécnico que eu falei agora anteriormente, ultrassonografia objetiva dupla, e aí a gente pode fazer o consultório para maturação pulmonar da paciente entre 23 e 34 semanas. Faz sentido a gente fazer 34 semanas é o momento que a gente geralmente vai interromper essa gestação. Importante, sulfato de magnésio para profilaxia de convulsão. A gente tem que abrir mão do sulfato de magnésio, disseminar conhecimento do sulfato de magnésio, porque a gente sabe que o sulfato de magnésio salva, ajuda, previne, ele não vai, o sulfato de magnésio, ele provavelmente não vai resolver aquela condição que está acontecendo naquele momento, mas ele vai impedir que aconteçam outras condições. Além de ser um fator importante de neuroproteção fetal até 32 semanas de gestação, certo? O influxo do cálcio produzido pelo sulfato de magnésio, ele vai impedir que, provavelmente vai ajudar, né, que esse bebê ele evolua para quadros de hipóxia e paralisia cerebral. Então é importantíssimo o uso, né, e o manejo dessa medicação. A gente vai falar um pouco mais sobre ela, tá? Momento de interrupção da pré-eclâmpsia de sinal de gravidade, 34 semanas após a estabilização materna ou antes, se condições clínicas maternas ou fetais estáveis. Ah, mas a paciente está sulfatando, né? Você leva a paciente sulfatando por outro. Não deixe de sulfatar, certo? Esse slide eu trouxe da Sogesp, teve no congresso agora em São Paulo, eu achei interessante para trazer para a gente, porque ele resume mais ou menos aquelas situações em que a gente vai ter que resolver imediatamente a gestação, tá? Quais seriam elas? A diástole reversa, alteração do ducto venoso, um perfil biofísico fetal abaixo de 6, né, confirmado após 6 horas ou não, se essa paciente está perdendo uma pior do quadro, as desacelerações tardias de repetição do intestino macrobiotop e a oligodramidia grave, né, com mila abaixo de 3. Então, esse daqui, se a gente pega a manifestação dessa, interrupção da gestação. Aqui é o esquema do sulfato, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem quais são as formas de a gente fazer esse sulfato de magnésio na paciente. Existem algumas maneiras diferentes da gente fazer esse sulfato, tá? Aqui na instituição, a gente usa esse primeiro esquema, eu acho particularmente mais fácil. Tem um esquema de pitching também. Só que assim, a diferença é que o esquema de pitching, a gente usa principalmente para aquela paciente que a gente precisa transferir, né, de unidade para outra. Se a paciente está na unidade, a gente usa aqui na Canda Vargas esse primeiro esquema. Como é que a gente faz? 6 gramas, tá? Da solução do sulfato de magnésio a 50%, que vai dar cerca de 12 ml. A gente dilui em 100 ml de soro glicosado a 5%, para correr em 30 minutos, que é a dose de ataque. Depois a gente coloca a manutenção, tá? A gente vai esses mesmos 12 ml do sulfato e vai adicionar 488 ml de soro glicosado para correr em bomba de infusão, numa vazão de 84 ml hora. Importantíssimo a gente colocar esse paciente para correr sulfato em bomba. Infelizmente, alguns serviços não tem, mas a gente sabe que o risco da intoxicação de eventos adversos existe. Então, paciente sulfatado é sinônimo de sonda vesical de dor, e paciente sulfatado, idealmente, é para ser sulfatado em pitch. E aí a gente tem que ter os cuidados com o monitoramento, né? Porque o sulfato, quando ele é tratado em pacientes com algumas condições, com algumas alterações fisiológicas, ele pode causar a toxemia, tá? Então é importante sempre que a gente for fazer o sulfato, primeiro sondar o paciente, fazer sonda vesical de memória. Manter antagonista, né?
que é o gluconato de cálcio, à beira do leito. Prepara o gluconato de cálcio e deixa à beira do leito. Cuidado de enfermagem a cada 2 horas. Frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, diurese. Medir e anotar a diurese dessa paciente. Reavaliação médica a cada 4 a 6 horas, pulso, pressão, frequência respiratória, reflexos profundos, reflexos patelares, ver se está presente ou não, e avaliar a diurese dessa paciente. Considerar a diminuição de caso de dose, né, no caso de alteração de parâmetro, ou suspender a infusão. Uma coisa muito importante. A diurese é um parâmetro bem importante para a gente, porque às vezes a gente percebe que quando a paciente tem uma diurese diminuída, as pessoas costumam suspender o sulfato, porque acham que a paciente está intoxicada. Eu vou falar com a gente. Alteração na diurese não significa que a paciente está intoxicada, mas ela sugere que essa paciente vai, provavelmente, pode intoxicar. Por quê? Porque a expressão renal vai estar diminuída. Então, se a expressão renal está diminuída, a tendência é que esse sulfato fique, né, no corpo da paciente. E aí, evolua... Oi? Isso. E aí, evolua para a glicemia. Então, a gente precisa prestar atenção na diurese dessa paciente, certo? Pode suspender, reduz, vai tateando, vai reduzir, faz hidratação da paciente. Aí o que acontece com relação à hidratação? A gente tem que ter cuidado com a hidratação também, porque se essa paciente está com uma lesão renal, está com alguma outra condição, um edema agudo do pulmão, a gente vai fazer com que essa paciente congele, a gente vai encharcar essa paciente, tá? Então, ficar acompanhando de perto a função renal dessa paciente, quando a gente quiser tatear esse sulfato, e prestar atenção na condição pulmonar dessa paciente. Quando a paciente ela faz edema pulmonar, ela está com lesão endotelial, a pré-eclâmpsia ela é uma doença vasogênica, ela é antiangiogênica, ela tem fatores protrombóticos, então assim, edema agudo de pulmão, TVP, então a gente tem que ficar de olho nisso. Importante tatear, hidratar bem a paciente, mas também lembrar da parte de encharcar essa paciente, né, na nossa linguagem. Igual o 20 ml por hora no máximo. Né? No máximo. E lembrar que a dose de ataque é uma só. A gente só faz mais de uma dose de ataque, por mesmo metade da dose, se ela permanecer em condição após a primeira dose de ataque. Mas a dose de ataque já vai para a manutenção. Se a paciente ela for sulfatada, mas por motivo qualquer, de transporte, veio transportada de Santa Rita, sei lá, para cá, suspenderam o sulfato. Depois de quanto tempo a gente faz um novo ataque? Depois de quanto tempo sem sulfato? Porque já aconteceu isso e eu tive que mudar. Para mim faz só a manutenção, não foi feito o ataque depois lá? de 6 horas, se foi feito o ataque, mais de 6 horas. Aí você vai fazer, tem que ter esse intervalo de 6 horas, aí você O reduz. magnésio, né? Porque tem que estar entre 4 e 7. Manutenção. Se tiver baixa, você pode fazer uma metade, dependendo se não tiver, ou pode repetir a dose de ataque. A gente não tem tanta essa dosagem de magnésio, né? Pode repetir depois de 6 horas. Eu liguei até perdoar. Legal. Assim, essas Mas geralmente são mais rápidas, o ponto daqui é tão rápido. Não seria caseiro. Eu coloquei essa situação, só Mas a título de esclarecimento, porque já aconteceu comigo. E no livro me encontraram um pouquinho. Aí a gente ligou para ele. E às vezes a dose de manutenção vem de casageira para cá. Quando chega. E também tem a história da gripe com a dose errada, subdose. Não, estou entendendo. E aí a gente precisa complementar. E assim, a intoxicação é muito rápida. A gente tem que É ter esse cuidado, se não há dúvida, sempre se tratar. Porque eu, assim, tudo bem que eu tenho um pouco tempo de experiência, mas o doutor Lauro e o doutor Aldo, que tem mais experiência, acho que não sensibilidade especial em intoxicação. Vocês já presenciaram? Agora, para eclâmpsia, se tratar do sulfato, Evoluindo para eclâmpsia, vê direto, né? Direto também, infelizmente. Vamos falar sobre isso. O magnésio, né? Acho dose. Mas não é imprescindível. Dose. Manter entre 4 e 7, né? O magnésio do sangue. Mas pensar em suspender a partir de quando? Acima de 7, né? Não, ela vai falar. Ela vai falar, deixa eu
Vamos lá. Tratamento antipertensivo de manutenção na gestante. Aqui eu trouxe as medicações que a gente usa, né, no tratamento, na verdade, das doenças antipertensivas, as principais. A primeira escolha é a metidopa, sim. A gente usa dose 750 a 2.000 miligramas, 2 gramas por dia, né? A gente pode escolher também o fetipino ou o comodipino. Principalmente essas drogas de segunda e terceira escolha são as que a gente precisa associar, né? Quando a gente não está conseguindo urgência mais adequada. A primeira escolha é a metidopa. Mas a gente pode abrir mão dessas outras também. Bloqueador do canal de cálcio e vai ter um bloqueador, tá? Aqui é um quadrozinho resumido que fala das doses dessas medicações. Todas as medicações antipertensivas, elas têm passagem fetal, tá, gente? Mas assim, são medicações que já foi comprovado que são seguras para no uso da gestação, né? Aqui entra a hidralazina. A hidralazina é uma droga que a gente usa principalmente nas emergências hipertensivas. A gente não usa hidralazina para manejo de pressão arterial na gestação, tá? A gente usa mais para emergência. Aqui o quadro da emergência hipertensiva nas gestantes, né? Que é aquele quadro que a paciente apresenta PA acima de 160 e uma sistólica e diastólica acima de 110, né? Vai ser encaminhada, deve ser encaminhada para centro de referência para a gente poder dar essa pressão dela. Pode ser utilizado essas medicações de nifedipina, hidralazina e nitroprusiado e só. Nifedipina e hidralazina são os que a gente mais usa. O nitroprusiado é como se fosse uma medicação para os casos não responsivos, né? A gente dá sempre Para breve. Oi? Para breve. O pessoal da UTI, os nipride da vida. Vai falar mais. Sempre escalonando. Geralmente a gente faz a hidralazina, que é assípido, não é retal. não é retal. Aqui só tem a retal. Aqui sempre A gente faz hidralazina para tentar diminuir essa pressão arterial do paciente, porque tem um início bem rápido da hidralazina, vai chegar fugaz, né? A nível tem um início rápido, ele é mais fugaz na ação dele. E a nifedipina também, como a doutora Alba bem lembrou, a gente só tem a nifedipina retardação. Aí não é o ideal. Não é o ideal. Tá? Aqui eu coloquei mais a título de conhecimento de diluição. Eu acho que lá na UTI você já tem bastante contato, né, com a hidralazina, mas de qualquer forma eu trouxe aqui para ver a diluição dela, né, que a hidralazina ela vem uma ampola de 1 ml, ela tem 20 miligramas, e aí geralmente a gente dilui essa ampola para 19 ml de água destilada, fazendo uma concentração de 1 para 1, tá? E lembrar de entrar com medicação antipertensiva, porque é como eu falei aqui agora, a hidralazina ela tem um efeito fugaz, ela passa. Então a gente tem que colocar a medicação antipertensiva na paciente, ajustar a dose, ver se a gente precisa colocar associado com o bloqueador do canal de cálcio, começa com metidopa e aí a gente vai associando as outras medicações à medida que for necessitando. Aqui é um resumozinho, tá? Da parte de pré-eclâmpsia, de tudo que eu falei para vocês. Eu achei interessante colocar, orientando, né, a fônicos com relação à idade gestacional. Paciente com menos de 24 semanas, se apresenta condições clínicas de laboratório estáveis, a gente mantém acompanhando ela e tenta levar para o parto com 37 semanas. Se já ocorre deteriorização antes de 24 semanas, a gente considera já a interrupção da gestação e aí o parto vaginal é recomendado. Se ela já tem de 24 a 37 semanas e está com condições clínicas estáveis e laboratoriais, a gente vai avaliar a vitalidade fetal, tá? Se vitalidade fetal preservada, mantém acompanhando, tenta chegar no termo de 37 semanas. Se a paciente tem a vitalidade fetal alterada, a gente vai administrar o sulfato dessa paciente, né? Considera a corticoterapia entre 24 e 34 semanas, avalia a deteriorização clínica e laboratorial, vai para a vitalidade fetal novamente, e aí, dependendo dessa vitalidade fetal, cardiotópico, Doppler, a gente vai considerar o parto cesariano ou o parto vaginal. Se alterado, cesariano imediatamente. Paciente com pré-eclâmpsia, sinal de deteriorização clínica. A gente o importante é que a gente não postergue muito, né? Porque a gente evita que essa paciente evolua para complicação. Então, chegou para a gente, tá? Com alteração de vitalidade fetal, deteriorização clínica. Resolver a gestação da paciente. Não esperar, vou ver, não. Tentar fazer pelo menos uma dose. Faz agilizando o restante, mas estabiliza, né? Sem empurrar muito para frente, é resolver. E estabilizar sempre. E estabilizar sempre essa paciente.
Isso. Aqui. Bom dia, para quem não me conhece ainda, eu sou Karine, sou R3 da FAMENE e vou falar das tão temidas complicações relacionadas às síndromes hipertensivas na gestação. Então eu vou falar bastante sobre a eclâmpsia e HELP, para que a gente consiga entender a importância dessa aula hoje e por que a gente fez essa aula como um curso, como um mini curso, para a gente fazer uma educação continuada e estar sempre relembrando. Por quê? Porque a gente, apesar de ter muitas vezes a gente não pegou muito ainda na nossa vida profissional, no caso de eclâmpsia ou de HELP. Então isso vai ficando ali no rodapé da nossa cabeça e quando a gente pega, a gente não tem o fluxograma numa gaveta facinho para a gente acessar. Então a gente tem que deixar isso sempre fresco na nossa memória, para que quando a gente esteja diante de um quadro tão relacionado à mortalidade materna, que tenha tantos problemas de mortalidade, tanto da mãe quanto do bebê, a gente consiga agir de uma forma automática, um ato reflexo, sabe? E que a gente consiga ser disseminador do conhecimento, para que a gente passe para pessoas que trabalham em maternidade de baixo risco, que às vezes não estão com tanta vivência em relação a isso, porque não pegam. Então, se você não pega, você vai estudar o quê? O que você pega. É normal que a gente estude mais do que a gente tem acesso ao plantão. Ah, peguei um caso de ITU. A gente sabe decorar, porque a gente está sempre olhando. Mais um caso de eclâmpsia, que a gente pega 2 vezes no ano, quem trabalha pouco, 1 vez no ano, vai deixando ali no rodapé. Então, a eclâmpsia, como a Larissa já disse na definição, são as convulsões tônico-clônicas generalizadas, ou apenas focais, ou até o coma em gestantes com pré-eclâmpsia. A gente vai pensar em diagnóstico diferencial, sim. Quando vê uma mulher convulsionando, que não tem, por exemplo, nada de história de hipertensão, de pré-eclâmpsia, de alteração laboratorial, ou se a mulher tem menos de 20 semanas de gestação, ou depois de 2 dias do parto, ou a gente faz o sulfato de magnésio e essa mulher fica ainda persistindo com convulsão, faz outra dose, persiste com convulsão. A gente começa a pensar em diagnóstico diferencial. Ou seja, toda mulher que está grávida, convulsionando, não necessariamente é eclâmpsia, mas é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Se tiver algum desses critérios que eu falei, menos de 20 semanas, ou após 2 dias, ou não tiver nada de alterações de pressão, ou faz o sulfato, não responde a sulfato, aí a gente começa a ligar a luzinha de atenção para outras possibilidades. Pode ser um AVE, um acidente vascular encefálico. Essa mulher pode estar com lesão e chegou sozinha, convulsionando, não trouxe nenhum acompanhante, ninguém relatou. Ou ela pode ter distúrbios metabólicos. Então, é necessário que a gente pense que a mulher está grávida, mas ela não é só grávida, ela é uma mulher, ela tem outros problemas de saúde que às vezes a gente não sabe. Então, claro, grávida convulsionando, a gente pensa em eclâmpsia, mas também tem possibilidade de ter outros diagnósticos. Já teve antes, fora da gestação, que a maioria vai dizer que teve, porque quando ela sai mulher, eles tomam um medicamento, às vezes vai Já tomar tomou uma frigina, né? E aumenta, né? Porque está assim, nesse convulsão. Então, ela chega, mas é só perguntar, já teve antes, e é isso. Aí você já... A segunda, mais frequente é a epilepsia, mas também tem que pensar nas outras causas. Exatamente. Então, assim, Lembrando que se faz epilepsia, o sulfato de magnésio já não do sulfato de magnésio. Porque é outra fisiopatologia, né? A epilepsia e a eclâmpsia, né? Então, a gente liga a luzinha de atenção também, se a gente faz o sulfato de ataque, faz a manutenção, o paciente convulsiona de novo, aquele caos se instala, a gente faz de novo sulfato e não responde, então a gente fica atento, né? A 3% podem evoluir com a eclâmpsia. E mulheres que não têm nenhum sinal de gravidade, ou seja, ela não tinha nenhum sinal de iminência, olhando assim é pouco,
mas é um caso muito marcante para uma equipe de saúde, porque todo mundo se desespera, o enfermeiro grita, então a gente precisa estar com o fluxograma mentalizado na nossa mente, né? E o pior da eclâmpsia é a alta relação com a mortalidade. Em torno de 7% das mulheres que têm eclâmpsia nos países subdesenvolvidos, né, evoluem com mortalidade. E em lugares, aqui nos lugares como faz a diferença um treinamento, a gente está com isso fresquinho na nossa cabeça para que a gente possa oferecer o melhor para a paciente, né? Então, Larissa já mencionou-se na geminense de eclâmpsia, mas agora eu quero falar mais ou menos a relação dela com a eclâmpsia. A principal relação é da cefaleia, né? Principalmente cefaleia holocraniana, que vai estar presente em torno de 2/3 das pacientes que vão evoluir para a eclâmpsia. Outras são as alterações visuais, que não são só os escotomas, pode ter diplopia, pode ter visão dupla, pode perder a visão periférica, pode ter uma cegueira parcial. Elas estão no terço dos casos de evolução para a eclâmpsia. E em 1/4 dos casos, com menor destaque ali, tem a epigastralgia ou dor em quadrante superior e dor em hipocôndrio direito, como a gente lembrou, já foi falado. A maioria das pacientes que evoluem para a eclâmpsia estão associados a picos pressóricos em 75% dos casos. E em 10% dos casos, ela pode ter alteração de nível de consciência dessa paciente. Pode também ter hiperreflexia, que já é uma coisa que eu não vejo muita gente investigar, mas é em torno de 10% só. Então, chega a paciente pensar no diagnóstico, né? Chega a paciente, está com alterações pressóricas e cefaleia, valorize. Não deixe para depois, não menospreze, sulfato, atendimento preferencial. Nesse quadro de convulsão que desespera tanto a equipe, está tão associada à mortalidade, né? Então, vamos ao ABCDE da obstetrícia, né? A gente falou tanto de ABCDE na clínica e agora a gente está... Ela já está em eclâmpsia. O que é que a gente vai fazer? Primeiro é chamar ajuda. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para atender essa mulher. A gente precisa de pessoas para pegar sério, chamar ajuda, avaliar se precisa colocar uma cânula de Guedel nela para que não tenha trauma de língua. Vai lateralizar a mulher para a esquerda, manter ela em decúbito esquerdo, proteger a cabeça, proteger membros, para que esteja acabar a convulsão. A gente precisa manter a paciente bem para que não ocorra nenhum trauma e que evitar ao máximo a hipóxia. A hipóxia vai ter, tanto para o bebê quanto 10 litros por minuto sobre máscara. A gente vai tentar manter a saturação dessa paciente acima de 95. Então, mesmo a saturação estando alta, é orientado que a gente bote o oxigênio. E pode ser necessário aliado também. Na circulação, quando a gente chega no C, a gente vai garantir os acessos. O ideal são 2 acessos calibrosos, periféricos, porque um a gente vai infundir ringue lactato com cuidado. Da aula de hoje, que a gente vai falar, repetir, mencionar e realmente fazer brilhar, dizer que realmente é a coisa mais importante. É a prevenção de dano, é a medicação mais importante. Então, um acesso com sulfato e outro acesso com ringue.
Ok, os primeiros passos foram feitos. Agora a gente vai para o exame clínico, geral e obstétrico. A gente vai excluir possibilidades de edema agudo de pulmão, outras emergências relacionadas à parte clínica e vai avaliar também a altura de fundo, ver mais ou menos qual a idade gestacional dessa mulher, avaliar o tônus uterino, como é que está esse útero, está endurecido, pense em DPP. É uma coisa que a gente precisa agir com mais rapidez para correr para a interrupção, né? É o DPP. Então, pensa em DPP, né, nessa questão do tônus uterino. Então, a gente vai monitorizar a mulher toda, pedir os exames laboratoriais, solicitar aquele perfil torsêmico todo, dando ênfase à plaqueta o mais rápido possível e o resto a gente vai esperando. E passar a sonda para a gente avaliar a diurese. Muito, mas aí é cada um fazendo uma coisa, a gente vai só direcionando a equipe e aí chega no F, que é voltar a atenção para o feto, fazer a ausculta. A ausculta, no momento da convulsão, nem precisa acontecer, porque a bradicardia vai estar lá presente. Então não adianta a gente chegar e botar o sonário e a bradicardia coloca no bloco, não é assim. Deixa a paciente, quando estiver no estado pós-ictal, a gente vai fazer essa ausculta e a bradicardia é natural, porque teve a hipóxia. Só que ela tem que ser transitória. Quando ela começa a ter uma bradicardia sustentada, já está em estado pós-ictal e a paciente não está, o bebê não está voltando à frequência tranquilizadora, a gente começa a ficar preocupado, porque também pode ser um sinal de DPP. E nesse momento também a gente vai fazer o corticoide. Entre 24 e 34 semanas, porque 24 normalmente é um bebê que já não tem tanta viabilidade, e 34 a gente já vai interromper, não vai pensar tanto em corticoide, já é um bebê com maturação pulmonar considerada viável. No G, a gente vai pensar na interrupção da gestação. A gente precisa ter pressa, mas precisa ter cautela, porque a gente tem que passar esse estágio de hipóxia transitória. Então, o parto cesárea, o parto não é obrigatório imediato. E a via é obstétrica, não é a cesárea. Eu vou falar um pouco sobre as escolhas da via e sobre o momento da interrupção da gestação. Aqui, um fluxograma, agora falando das medicações. De oxigênio, sondou, aí a gente vai fazer a avaliação fetal, fez o corticoide, que dose de ataque em sulfato. Aí a dose foi aquela que a Larissa falou, né? Nesse momento a gente também já coletou o exame, tá? Já fez o perfil toxêmico. A gente fez o ataque, começou a manutenção. A paciente teve outra recorrência, do nada começou a convulsionar. Aí a gente já fala, meu Deus, esse médico não está sabendo fazer não, porque a paciente do nada está convulsionando de novo. Tem que repetir sulfato, dose extra de sulfato de magnésio. Não é outra droga, é pensar em dose extra. Fez o ataque, a gente faz metade da dose de ataque. Aqui o ataque não são 6 gramas, então a gente vai fazer 3. É para ela não ter uma nova recorrência. Se ela tivesse nova recorrência, próxima droga é idantal. Então a gente sulfata de novo, por isso eu digo, é a estrela da manhã, sulfata. Não melhorou, idantaliza. A gente faz dose de ataque de idantal com 4 ampolas em 1 hora e depois idantaliza com 500 miligramas, correr em 4 horas de 12 em 12. Nesse momento, ela já teve em torno de 3 crises convulsivas. Então, vamos falar dessa droga, né? Desse sulfato. É a medicação anticonvulsiva escolha. Sim, então, eu vou chamar aqui de F3. Eu já me empolguei. Peraí, que eu me empolguei. Se quiser, No dia eu odeio da aula, principalmente que eu odeio.
a PTD, né? Ela vai fazer a participação no final desse momento de eclâmpsia, falando sobre os benefícios. A gente pode ter essa menção dessas outras drogas, só que tem desvantagens. Como o Karine mesmo falou, né? O principal é a gente ter esse conceito de que sulfato de magnésio, tanto pela fisiopatologia, a gente tem com alguns conceitos enraigados, principalmente o clínico, né? Que ele dá plantão em UTI, não só por outro patógeno, não é a mesma da eclâmpsia, né? Então, por que é que o sulfato de magnésio é a droga de escolha, certo? Existem estudos randomizados que eles comprovam que há uma redução da taxa de convulsões recorrentes, que inclusive tem aquele é porque está diferente aqui, aqui. Cada 2/3 a recorrência, com risco relativo de 0,44 e com bom intervalo de confiança, que é de 0,32 a 0,51. Além disso, também diminui a taxa materna em até 1/3, com risco relativo de 0,62 e com intervalo de confiança entre 0,39 e 0,99, que não é tão bom quanto o outro, mas ainda assim é bem tanto por Larissa como por Karine. A segurança, né, é uma droga que, apesar de ter muitos médicos, até mesmo obstetras, têm um pouco de receio de administrar essa dose, mas é uma droga segura. Existem, assim, na prática clínica, a pessoa eficaz que a fenitoína, o diazepam ou o coquetel líquido. Isso foi comprovação desse estudo que eu estou citando, que foi realizado com uma boa quantidade, com um N bem importante e, como eu falei, com um intervalo de confiança também confiável. Ele previne convulsões recorrentes, como as meninas já citaram, tem um baixo custo e tem a facilidade de administração também. Além disso, a cerebral e disfunção motora. Além disso, tem esse benefício. Ele vai permitir que reduza os casos de prematuridade, né? Justamente porque essa paciente consegue ser estabilizada. Você fez com que a gente tivesse que interromper essa gestação. Em relação aos benzodiazepínicos, que é baixamente utilizado em algumas situações e não é o certo. Além do sulfato de magnésio ser a droga superior, dias pode causar sedação e hiporresponsividade. Isso pode até prejudicar a amamentação e a alimentação desse bebê, podendo trazer a hipoglicemia para ele. Uma alta carga medicamentosa do diazepam do benzodiazepínico Karine vai continuar a explicação sobre síndrome de Help, que também é uma das complicações da síndrome de gestação. Exatamente. Vou continuar aqui falando sobre a questão da interrupção, né, por via obstétrica. O tratamento definitivo dessas complicações tão graves, né, eclâmpsia e HELP, realmente é retirar o feto e a placenta. Aí a gente vai resolver o problema. Mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter uma conduta ativa, não ficar barrigando, deixando para depois, com medo, mas a gente precisa ter cautela. A gente precisa estabilizar essa mãe, controlar essa pressão e sulfatar ela, deixar ela bem organizada. Ter uma avaliação laboratorial recente, principalmente de plaquetas, para então a gente prescrever, né, evoluir dizendo que a gente vai interromper. E quando a gente evoluir dizendo que vai interromper, que a gente vai pensar em qual via a gente vai interromper. A via eu vou falar no final, porque a escolha da via é a mesma para eclâmpsia e para HELP. Tem as mesmas vantagens e desvantagens das duas.
Eu vi. Tá. Foi porque isso daqui foi por... É porque como a gente não sabia que ia, a gente botou no... Era o e-mail antigo que tu tinha mandado, que foi sem a última atualização. Tem uns dois. Que foi aquele e-mail que eu tinha acrescentado um risco relativo a essas coisas. Então, a síndrome HELP. HELP é uma sigla que tem a tradução em inglês e que significa 3 coisas. A primeira é a anemia hemolítica, a segunda são alterações de transaminases hepáticas e a terceira, trombocitopenia. Essa HELP é uma manifestação de um sofrimento endotelial decorrente de pressões altas. Eu coloquei aqui alguma coisa, deixa eu mexer. Tá, acho que é aqui. Então, a manifestação laboratorial da HELP, como eu vou falar mais na frente, a maioria dos diagnósticos da HELP é um diagnóstico laboratorial. E elas são manifestações desse sofrimento decorrente da hipertensão. Ela acomete em torno de 10 a 20% das pacientes com PE, com pré-eclâmpsia. Por isso a importância desse laboratório. Então, precisa ter laboratório em maternidade. Porque maternidade, mesmo sendo de baixo risco, pode chegar uma paciente com hipertensão, com PE, e a gente tem que ter esse perfil toxêmico para a gente excluir possibilidades de complicações graves como a HELP. Em 20% dos casos, pode acontecer em pacientes normotensas e sem proteína, ou seja, a paciente nem teve alteração de pressão, nem alteração de proteína na urina. Então, é complicado, mas aí a gente vai gravar em clínica, paciente que tem dor em hipocondrio direito, entre outras coisas. Como todas as complicações relacionadas à hipertensão, PE, eclâmpsia, HELP, quanto mais cedo for diagnosticado, for desenvolvido, mais grave, porque o bebê é mais prematuro, a mãe vai ficar mais exposta aos riscos. Então, o diagnóstico da HELP é laboratorial, mas esse laboratório expressa um sofrimento universal. Essa mulher vai estar com sofrimento em toda parte do organismo dela, que aí eu vou falar sobre as complicações relacionadas à HELP. Mas, o diagnóstico, a gente vai observar 3 coisas, que são as alterações de anemia hemolítica, função hepática e plaqueta. Então, a hemólise a gente pode avaliar através da bilirrubina total, se ela estiver acima de 1,2, através de esfregaço de sangue periférico, que a gente não vê tanto na prática, formas anômalas da hemácia, e através de aumento de DHL maior que 600. Ou seja, se a paciente tem uma dessas coisas, uma dessas 3 alterações, ela tem uma alteração que significa que está evoluindo com a hemólise. Na função hepática, a gente dá ênfase maior ao TGO, com aumento de 70 ou o dobro do normal dela. Então, se ela tinha um valor de 30 e foi para 60, depois de 24, 48 horas, a gente considera também uma deterioração hepática. E a plaquetopenia, com contagem de plaquetas menor de 100 mil. Sendo, se ela estiver abaixo de 50 mil, é um fator de gravidade. Plaqueta menor de 100 mil, considerado critério diagnóstico para HELP, mas ela abaixo de 50 mil, a gente já fica mais assustado. Algumas escolas, alguns protocolos advogam a exigência de HELP parcial, quando tem apenas 2 critérios acima. Mas eles falam que provavelmente é um quadro em evolução. A gente precisa ter mais atenção com esses pacientes, porque só tem 2 e a qualquer momento pode virar 3. Então, as complicações da HELP estão associadas a várias outras coisas, porque é um comprometimento universal. Então, está associada a eclâmpsia, DPP, CIVD, hematoma hepático, edema agudo de pulmão, condições fetais não tranquilizadoras, insuficiência renal, morte materna e prematuridade. Então, a gente precisa estar ligado em todas essas possibilidades de complicação. Então, se a paciente está com alterações laboratoriais, refere dotite e hipocôndrio direito, pensar na distensão de cápsula de Gleason. E se tem a distensão, pode evoluir com rotura. Se evoluir com rotura, é uma tragédia, assim, é uma hemorragia de alta complexidade, potencialmente fatal, e é uma indicação de interrupção imediata. Como eu disse, a plaquetopenia abaixo de 50 mil é um fator de gravidade. Tem também os diagnósticos diferenciais, tá? Essas alterações laboratoriais podem ser esteatose hepática, hepatite, síndrome hemolítica urêmica,
lúpus, choque séptico ou hemorrágico. Mas normalmente não vai ter as 3 alterações, né? Então, mais um problema de conduta, né? Frente à HELP, a gente precisa primeiro pensar, diagnosticar. Então, ver se a paciente tem PE, que é mais comum na pré-eclâmpsia, se ela tem a dor em hipocôndrio direito, alterações laboratoriais condizentes, prevenir a eclâmpsia com sulfato de magnésio, visto que a maior complicação associada à HELP é a eclâmpsia, controlar a pressão arterial, manter aqueles hidralazina, nifedipino, nipride, se necessário, avaliar o prognóstico materno, considerar sempre interrupção, que é o tratamento definitivo. Vai acontecer. O seu celular. Não, é do dela. É o meu. Porque ele tá passando muitas coisas. Não, mas é isso que eu tô tentando fazer. Porque sai. Mentira, que não tem, que eu sou uma mulher discreta. É porque o próximo não é esse. Às vezes foi acrescentado, aí deixa O problema tá esse, ó, tá. Se tivesse ninguém, ninguém ia dizer. Agora eu vou encerrar a minha parte, porque eu fiquei sem condições emocionais. Então, acima de 34 semanas é pensar em interromper imediatamente. Abaixo de 34 semanas, a gente ainda pode usar um aplicativo que é chamado de PIERS, em casos selecionados. Mas, às vezes, o uso desse aplicativo pode fazer com que também a gente demore um pouco mais a agir. Então, tem que ir tateando ali o que é que vai fazer em relação à interrupção. Discutir com os colegas, conversar com os mais experientes, usar telefone, ligar para os universitários e avaliar as condições fetais, né? Fazer o corticoide, fazer o Doppler, cardiotópico, o sulfato para neuroproteção, controlar a infusão de líquidos para evitar o edema agudo de pulmão, planejar a hemotransfusão em alterações de plaqueta. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre essas alterações de plaqueta, quando é que a gente vai transfundir, como se transfunde, e programar o parto com indicação obstétrica. Aí eu também vou falar quando a gente vai fazer o parto cesárea ou o parto normal. Os cuidados na cesárea, frente a esses casos, é o tipo de anestesia, que depende da quantidade de plaqueta, e a incisão. O ideal é que seja longitudinal, né? Não é tão estética, mas é o que sangra menos e é mais rápido também. Mas se a gente for fazer a fanistil, vamos tentar não descolar tanto a aponeurose, que é aquela partezinha que sangra quando a gente vai descolando, pode sangrar mais. Aí a gente vai fazer uma hemostasia bem rigorosa e utilizar dreno para monitorar esse sangramento. Avaliar, né? Dependendo da paciente. Se ela está ali, aquele negócio sangrando, babando, que a gente não conseguir controlar, a gente bota o dreno. Não fazer exploração de fígado, né? Eu não sabia nem que tinha gente que fazia isso. Vamos ver se a cápsula está distendida, se tem ruptura, não. Deixa o fígado lá quietinho. Aí que rompe, né? Os cuidados pós-parto, que vai ser mais mencionado por Camila, e aconselhar sobre o futuro. É uma paciente que tem riscos, né? Ela tem uma história mal passada obstétrica. Então, a interrupção por via obstétrica a gente vai indicar... Esse slide tem... Tem, mas tá... Agora foi. Agora... Ok. Aí, a interrupção por via obstétrica vai ser escolhida a via vaginal se tiver alguns critérios associados. Por exemplo, se essa mulher tiver trabalho franco ou com bicho favorável e o bebê tiver com boa vitalidade, a escuta está boa, dá para continuar um parto normal, ou se ele for inviável ou morto. Aí a gente não precisa tanto se preocupar com o sofrimento fetal, vai pensar mais na mãe. E as vantagens da via vaginal são diversas, né? Principalmente relacionadas à hemorragia, à perda de sangue, né? Vai ter menos perda de sangue e menos complicações relacionadas à hemorragia. Os cuidados na cesárea, como eu já falei, né? É recomendado pelo CIBAI a incisão longitudinal, fazer uma hemostasia rigorosa, fazer a correção da coagulopatia com reposição de plaquetas, não fechar peritônio, avaliar a necessidade de dreno e ter uma vigilância rigorosa no pós-operatório. Essa tem, aí tá. Mas foi o que estava antes, só que não tem como voltar. Ataque.
Isso. Então, paciente com HELP, transfere para a UTI, manda para Breno, faz esse spa de magnésio de ataque e manutenção, faz o corticoide, avaliando sempre a idade gestacional. E lembra que o tratamento só vai melhorar 100% quando interromper a gestação. A gente vai fazer transfusão de plaqueta, se ela estiver abaixo de 20 mil, mesmo sem sangramento, para os casos de parto normal, ou se ela estiver abaixo de 50 mil em partos cesáreas, a gente vai tentar manter ali entre 40 e 50 mil para operar. E a gente tem a possibilidade ainda de usar o dexametasona, 10 miligramas de 12 em 12 horas até o parto, para tentar manter essa plaqueta entre 40 e 50 mil. E a dose é uma unidade para cada 10 quilos de peso. Então, a paciente tem 70 quilos, vão ser 7 unidades. Então, esses são os fluxogramas que eu quero que vocês tentem memorizar, deixar guardado ali, para que na hora da urgência ele venha de uma forma mais espontânea. Agora o Camilo vai continuar. O que é a dose extra? Aquela dose Eu acho que ninguém botou. A dose do sulfato Quando dá intoxicação. Eu sei que a gente quer que fique entre 4 e 7. Na verdade, 8 a 10. na verdade, o parâmetro principal vai ser a frequência respiratória, o reflexo patelar, diurese, tudo isso. Se tiver acesso ao sulfato de magnésio, bem. Mas o principal parâmetro para a gente interromper ou não entrar no gluconato serão esses que a gente citou aqui, sabe? Mas essa que você disse aí, doutor, o ideal é a gente manter entre 4 e 7. 4 a 7. Acima de 7. Essa acabou de 8 a 10. E acima de 12 pode ter a parada, isso de parada. Aí acima de 7 é o ideal, é 4 a 7. De 4 a 7 é o que a gente quer que fique. Na verdade, o primeiro a alterar é o reflexo patelar, entendeu? Mas tem aqui também essa lesão também tem aqui. O primeiro a alterar é o reflexo patelar. O mais preocupante é a frequência respiratória. Porque é quando já está com... Eu mandei para você, da rede brasileira, aqueles que vou mandar para você na internet. Aqui é um caderninho do grau de toxicidade. Sim. Então nasceu, mais né? de falar sobre o puerpério, né? Tem até a responsabilidade grande depois dessa explanação aí perfeita das minhas R iguais. Mas não menos importante, né? É bem mais conciso, mais objetivo, mas é muito importante porque a gente percebe, até nos plantões, que a gente se preocupa muito com a paciente que está na enfermaria de alto risco. E às vezes a gente também observa que durante o intraparto a gente prescreve sulfato de magnésio e quando chega lá, quando vê a paciente está sem o acesso, está sem fazer o sulfato durante o trabalho de parto. E imagine depois, né? Porque a gente percebe isso, a gente perde um pouco dessa paciente do puerpério. Porque é como se não houvesse mais aquela preocupação, porque a gente tirou a paciente e não tem mais como aquela paciente evoluir. Mas não, essa paciente precisa ficar perto da gente, porque ela tem não só o risco de desenvolver como também aumenta o risco para TEP, para atrofia uterina e etc. Outra coisa, cuidado com isso, ela tem que estar mais de 24 horas, já Tá tudo isso. é um estado que ninguém sente. A gente não segue nem no intraparto, imagina no puerpério. Então, os cuidados essenciais, né, básicos que a gente tem que pensar. Essa paciente que chegou a evoluir com uma pré-eclâmpsia leve, principalmente grave, a gente tem que ter atenção à contratilidade uterina, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Essa paciente, estou lá, durante o trabalho de parto, seja ele a cesárea ou parto normal. A gente sabe que quando a atomia uterina, a gente segue um escalonamento, né? Primeiro, a gente vai fazer a compressão bimanual. Vai dar ocitocina, depois vai dar o derivado de ergoto, misoprostol, para um acompanhamento e avaliar caso essa paciente seja após a cesárea ou após o parto normal. No caso da paciente que tem pré-eclâmpsia grave, pula essa etapa. A gente já vai direto da ocitocina para o misoprostol, porque isso pode aumentar efetivamente a pressão arterial dessa paciente e ela pode vir a evoluir com AVC e é bem mais grave do que não ter feito só uma medicação. O uso do bloqueador de canal de cálcio
juntamente com o sulfato de magnésio, podem também aumentar o risco de atonia. Então, ficar em alerta em relação a isso. Como a gente tem outras medicações antihipertensivas, é preferível que se utilize outros quando for associar com o sulfato de magnésio. Manter a estabilidade hemodinâmica também é essencial, né? A gente fica muito focado de não permitir que esse paciente tenha picos hipertensivos, que mantenha sempre abaixo de 14/9, mas também a gente tem que ter cuidado com as alterações fisiológicas pós-parto. E muitas vezes essa paciente está usando uma dose alta de antihipertensivo e para apresentar hipotensão arterial. Então, isso também tem que ser visto, tem que olhar os controles direitinho e ver como é que está essa pressão arterial pós-parto. Cuidado com o volume, né? Muitas pacientes podem vir a desenvolver hipertensão pós-parto por causa dessa grande infusão de volumes, que em alguns casos é feita. Ter cuidado também com a hemoconscentração. Tem pacientes, às vezes, que a gente vê que a ingestão é demasiado, mas, na verdade, foi para o terceiro espaço e se a gente usar o diurético, essa paciente vai ficar de mais revelada. Cuidados específicos, né, como eu falei, manter o controle pressórico, ideal é abaixo de 14/9. Profilaxia para TEP, pacientes que têm pré-eclâmpsia grave. Esse fator por si só já é preditor de alto risco para desenvolver. E aí a gente tem que fazer não só aquelas medidas como deambulação precoce, bota pneumática, que são em locais que têm esse acesso, mas também fazer o uso da heparina de baixo peso molecular, né? E a gente sabe que o acesso aqui não é tão fácil e nem sempre é feito, porque realmente é uma medicação de alto custo, mas o ideal é que se faça. Se for uma pré-eclâmpsia leve, ela tem que estar associada com outros fatores, como o IMC alto, pacientes que têm diabetes mellitus, então é um fator de risco que necessita de outro quando tem uma pré-eclâmpsia leve. E cuidados com períneo e ferida operatória, porque a gente sabe que essa paciente tem o maior risco de evoluir com alguma infecção de sítio, né, de cesárea e também com cuidados com períneo. Lembrar que sempre você tem mais risco de hemorragia pós-parto. Então, toda aquela celebridade tem que se preocupar e tem que se preocupar com isso. Aumenta a contratura. E se usar o BCC com sulfato de magnésio, aumenta mais ainda. Além da própria fisiopatologia. Porque o sulfato, ele na verdade, ele é retirando cálcio do paciente, né? E aí você coloca um bloqueador de canal de cálcio que vai acelerar cortando as vias de cálcio desse paciente. Atenção, respiratório, cesárea. E é uma coisa que a gente percebe que a gente perde um pouco a paciente, né? Então, quais são os cuidados, né? Que fiz o parto normal, seja de cesárea, e vou prescrever, fazer a prescrição dessa paciente. Não pode deixar de ter a monitorização do PA de 4 em 4 horas, ou dependendo do caso, até mais. Eu acho que o pessoal da UTI sabe isso muito bem, né? Que é quando o paciente está com sinais de estar com insuficiência renal aguda, no caso da gestante com creatinina acima de 1,1, a gente já deve evitar o uso de anti-inflamatório esteroidal. Ou também uma paciente que teve uma perda sanguínea muito importante, né? Porque ela pode estar fazendo uma ira pré-renal e a gente vai impedir que as artérias renais dela como ela mesma falou, né, o uso do sulfato de magnésio tem que ser mantido por 24 horas, no mínimo, certo? Se essa paciente não tem melhora clínica, ou então se os exames laboratoriais ainda se encontram com alterações importantes, ele pode ser postergado o fim desse sulfato de magnésio. Pode manter por mais de 24 horas, certo? Não existe nenhum fator impeditivo, mas o mínimo é 24 horas. Os sinais vitais, né, que além pode fazer oximetria de pulso, dependendo se for um paciente mais grave, frequência cardíaca, tudo de 2 em 2 horas, para a gente ver como essa paciente está se comportando no pós-parto. Repetir exames laboratoriais, eu coloquei como diariamente, mas dependendo do caso, até de 6 em 6 horas, você pode fazer todo aquele perfil toxêmico que as meninas já citaram. E se em 2 dias consecutivos há uma melhora desses parâmetros laboratoriais, a gente pode
suspender esses exames. Utilizar o antihipertensivo, a gente já coloca na prescrição do puerpério imediato, caso seja uma paciente que a resolução da gestação for por motivo de mau controle pressórico. Certo? Se for aquela paciente com uma pré-eclâmpsia leve, uma hipertensão gestacional, a gente às vezes prefere observar, porque muitas vezes esses pacientes podem fazer hipotensão. Além dos fármacos indicados na gestação, que a gente utiliza nas pacientes com hipertensão gestacional, né, como metronol, hidralazina, difedipino, a partir desse momento a gente já está autorizado a entrar com IECA, certo? Que inclusive é um dos preferíveis. A gente, quando prescreve no pós-parto, geralmente faz o parto. Como eu falei, a gente tem que também ter bastante atenção com a hipotensão nessas pacientes. E aí a gente reduz a dose ou retira um antihipertensivo quando a PA estiver abaixo de 11%. Por isso a importância de fazer a monitorização da PA e observar esses controles. Além disso, né, eu coloquei aqui para salientar que os opioides também. Tem que fazer um paracetamol, dependendo, pode também, eu vou falar mais na frente, o AINE, mas o opioide realmente a gente deixar para aqueles casos realmente muito refratários que a dor está insuportável. Em relação à alta hospitalar, nas formas leves, a paciente tem que ficar no mínimo 48 horas, podendo chegar até 72 horas. Se for uma paciente grave, né, que desenvolveu uma HELP, uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, tem que deixar pelo menos 72 horas ou até iniciar a recuperação laboratorial e a melhora clínica. Após a alta, a gente tem que avaliar, isso é bem importante, né, que também a gente não vê na nossa prática clínica. A ECOG, ela recomenda que no caso da pré-eclâmpsia, enfim, das doenças da hipertensão de gestação com sinais de gravidade, essa PA tem que ser avaliada 72 horas após o parto, porque é o momento em que há um aumento mais importante da PA. Então, a gente vai antecipar essa avaliação pós-parto com a obstetra e após a alta, a gente já manda ela voltar por 3 dias, vai ver como é que está esse controle PA, pode pedir para ela fazer em casa mesmo, ficar controlando e trazer esse mapeamento. No caso da paciente que teve hipertensão não grave, até no máximo 7 a 10 dias, também vai ter que ser reavaliada. Vamos ver como é que está a PA dela. Em relação à analgesia e puerpério nas doenças hipertensivas da gestação, eu trouxe uma meta-análise que foi de 5 estudos retrospectivos e 5 pequenos ensaios randomizados, que concluiu que o AIDS realmente pode ser seguro na gravidez, que são acompanhados até a alta. Isso foi um estudo feito com pacientes intra-hospitalar. Não foi feito o acompanhamento após a alta. Então, a IPOG, ela considera como o AIDS como primeira linha no manejo da dor de pacientes no pós-parto, mesmo que elas tenham tido hipertensão, certo? Ou seja, hipertensão crônica, enfim. Mas esse estudo apresenta algumas limitações. O número total de pacientes foi pequeno, o segmento foi muito curto, como eu falei, foi intra-hospitalar, e então não ficou claro o uso analgésico após a alta. Os pacientes eram mais propensos a ter pré-eclâmpsia do que hipertensão crônica, ou seja, não foi tão estudada as pacientes que já tinham hipertensão antes da gestação. E a dose cumulativa do AINE não foi fornecida e os níveis de pressão arterial na alta não estavam disponíveis em 2 estudos. Então, o que é que a gente fica? O recado. Pode usar sim, desde com parcimônia. Mas sempre em baixas doses e com cuidado, observar, porque pacientes, alguns passam a apresentar hipertensão arterial devido ao uso do AINE. Em relação à terapia antihipertensiva e puerpério, não existem estudos robustos que mostram qual tratamento de primeira linha, qual que eu devo escolher. Mas, basicamente, os que usam na gestação, eles têm um bom controle, certo? E não traz alteração na amamentação. E a gente pode acrescentar o IECA, como eu já falei. Então, qual é a pressão arterial alvo que a gente busca no puerpério? É abaixo de 14/9,
E até que os efeitos da gravidez se dissipem, a pressão arterial se estabiliza, a gente, dependendo, pode, depois de 12 semanas, o paciente vai ser reavaliado e ver se realmente ela passou a desenvolver uma hipertensão crônica e se acompanha abaixo daqui. Então, em relação aos bloqueadores alfa e beta, né? O propranolol, o metoprolol, o labetalol, eles têm uma baixa transferência para o leite, né? Menos de 2%, e podem ser utilizados com beta e lactantes. Então, evita-se, né? Como a gente tem outras opções, a gente não vai optar pelo atenolol. Os bloqueadores de canais de cálcio, tiazene, fenibina, fenobutramina, também são aceitáveis. O diurético, né, tem um pouco de dúvida, eu faço para diminuir a produção de leite. Pode ser utilizado, sim, em relação ao hidroclorotiazida, menos de 50 mg dia. É considerado seguro. O diurético diminuir drasticamente. Mas se for feito de maneira natural, observando se a alteração da diurética, não vai ter nenhuma relação com metildopa. Evita-se porque tem um risco de depressão pós-parto, né? Inclusive, é o que a ENCOG preconiza. E como eu falei, como a gente tem várias opções, a gente evita. A hipertensão pós-parto, ela pode ser devida à persistência de um paciente que já tinha hipertensão crônica ou gestacional, e ela persistiu, né, no puerpério, ou ela pode ser de novo início. Da paciente que teve uma muito grave, né, com 72 horas, ser reavaliado, e os fatores de risco, tanto para a persistência como para esse novo início. A hipertensão pós-parto, que é essa que eu disse que é de início recente e transitório, que é uma paciente que não apresentou nenhuma alteração pressórica durante de início recente. O grande volume de fluidos intravenosos, né, que como eu falei, costumeiramente faz-se muito ringue lactato, soro glicosato, tudo isso pode influenciar da gestação devido à progesterona. E aí a mobilização de vários eixos vasculares pode causar hipertensão. Os derivados de ergómetro, como eu falei, para a prevenção do tratamento de hemorragia pós-parto, esses devem ser evitados de toda forma, porque pode sim. Imagina uma paciente que já tinha com hipertensão prévia, né? Administração prolongada de altas doses anti-inflamatórias, como eu falei. Pode-se sim utilizar os AINES, mas não de uma maneira prolongada, né, por máximo de 5 dias e em baixas doses. Outra causa bastante ele pode ter uma pressão arterial mais baixa durante a gestação e a gente vê que aquela paciente evoluiu no puerpério para uma pressão alta e pode ser com ou sem hipocalemia. E a gente exclui essas outras causas, ver se ela não fez uso de alguma medicação que pode ter predisposto essa pressão mais alterada, se foi feito grande volume de fluidos, e aí pesquisar se essa não pode ser a etiologia da hipertensão. A pré-eclâmpsia e o pós-parto, né? 5% dos casos de pré após o parto, né? Então, justamente, é o que eu estava falando, a gente não pode perder essa paciente após o parto. Tanto porque tem o risco da paciente que fez uma pré-eclâmpsia também aquela paciente que passou toda a gestação sem nenhuma alteração, 5%
delas podem vir a desenvolver uma pré-eclâmpsia apenas no pós-parto. E aí a gente tem que fazer aquele diagnóstico diferencial. Em alguns casos, a gente vai pedir o perfil toxêmico, ele vai vir alterar. Pós-parto foi as dores de cabeça persistentes ou alterações visuais. Então, a paciente, não, eu estou com dor de cabeça, a gente pode também ter que fazer o diagnóstico diferencial com cefaleia pós-parto, né? Ver se essa paciente também está com alterações visuais. Nesses casos, tanto a pré-eclâmpsia com essa pré-eclâmpsia e permaneceu persistindo no pós-parto, a conduta é monitoramento rigoroso e sulfato de magnésio. Então, quais são as mensagens principais, né, do nosso trabalho? A gente sabe a relevância que é tratar desse assunto, porque é a maior causa de morte materna no Brasil e são causas evitáveis, né? Como a gente sabe, tem a profilaxia desde o pré-natal. A gente sabe que o manejo intra-hospitalar é essencial também para que a gente tenha tanto o feto, né, vivo e saudável, como também uma mãe direta. Gestante com diagnóstico de síndromes hipertensivas deverão ser acompanhados em pré-natal de alto risco. Os sinais e sintomas deverão ser valorizados, assim como a persistência de pressão arterial alterada, mesmo em idosos hipertensivos. O sulfato de magnésio deverá ser disponibilizado nas unidades de saúde. O seu manejo deverá ser sempre de conhecimento de qualquer profissional, não só obstétrico. A gente sabe que quando estão no interior, o clínico geral, ande com sulfato de magnésio na bolsa, porque salva uma vida. Diante de um quadro de eclâmpsia, sempre prescreveu sulfato de magnésio, como o Karen falou, sulfato de magnésio não melhorou, repete, depois de dar vida. E a via de parto para pacientes com HELP e síndrome é obstétrica. É, gente, muito longa, eu fiquei já com vergonha. Tem cuidado para não sair, é só o recurso do livro texto. Isso aí é só o